bom estarmos juntos neste final de tarde, neste culto especial, quando nós, como igreja, queremos agradecer a vida daqueles irmãos e amigos que Deus levou para junto de si durante este ano. Para alguns, momentos de muita dificuldade, um processo de luto, às vezes querendo ajudar, nós nos tornamos incompreensivos. E uma das grandes dificuldades do enlutado é a solidão do seu sentimento. Porque eu não posso olhar para um enlutado e dizer, eu sei o que você está sentindo, porque nós não sabemos. Ainda que passemos por situações muito parecidas, dor é algo que não se mede, sofrimento não se mede, e cada um de nós reage de uma forma diferente. Mas a unanimidade que nós temos nesta noite de culto é que o Espírito Santo de Deus é o nosso grande consolador. E é o Espírito Santo de Deus que nós vamos rogar nesta noite, nesta tarde, que console o coração dos irmãos, o coração da igreja, por aqueles que nos deixaram. E é bom saber que nós temos um Deus que nos entende, um Deus que nos acolhe, e é um Deus que pode fazer com que nós experimentemos descanso, mesmo em meio às tribulações. E por isso que nós vamos cantar neste momento, descansando no poder de Deus. Que consolação tem o meu coração, se nós descansarmos no poder de Deus. Abacuque 3:17, nós temos a palavra de Deus dizendo: mesmo que não floresça a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque em cada momento o Senhor nos guia e nos conduz.
exceção do coro, os irmãos podem se sentar. Antes de ouvirmos o coro, nós queremos saudar aqueles irmãos que estão conosco pela internet. Ontem eu quis me certificar com o pastor Israel de que o culto do conforto estaria sendo transmitido, porque nós recebemos perguntas de algumas pessoas do país e até fora do país que gostariam de estar participando do culto neste momento. Então, com esses irmãos que estão conosco pela internet, também recebam o nosso carinho, o nosso abraço e o privilégio de podermos estar cultuando a Deus juntos neste momento. Enquanto nós estivermos cantando cada instante contigo, Senhor, que passo os teus pés, eu sou o mais feliz. Um momento feliz do culto é sempre quando nós podemos dedicar ao Senhor parte daquilo que Ele tem dado a cada um de nós. Enquanto estivermos cantando, os irmãos que vieram preparados e que assim desejarem, podem dedicar no altar do Senhor os seus dízimos e as ofertas que são sempre usadas para a expansão do reino de Deus no nosso bairro, na nossa cidade, no país e em todo o mundo. Vamos então cantar e neste momento nós estaremos dedicando as nossas ofertas ao Senhor.
Obrigado, ó Pai, pelas ofertas ao Senhor dedicadas neste momento. Como igreja, pedimos que nos dê capacidade para administrá-las da melhor maneira possível, para que estas ofertas venham abençoar a vida de outras pessoas com a propagação do Evangelho de Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Os irmãos podem levar as salvas. Vamos proceder à leitura, que está em Isaías 58, de 9 a 11. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Este é o momento que juntos nós queremos interceder ao Senhor, não só por quem está de luto, mas por qualquer dificuldade, ou também queremos agradecer por aquilo que Deus tem dado a cada um de nós diariamente. Às vezes não nos damos conta de quantas bênçãos Deus nos oferece a todos os momentos, mas enquanto nós estivermos cantando, se você desejar vir à frente, desejar ficar de pé onde está, e se você quiser dizer para a igreja: eu preciso das suas orações, eu preciso que Deus me abençoe numa dificuldade especial. Temos algumas pessoas da igreja em momentos de sérias dificuldades de saúde, nós queremos interceder por elas também. O pastor Israel vai estar aqui à frente para receber os que desejarem vir enquanto cantamos, e depois o pastor vai orar intercedendo por todos nós.
Nós te agradecemos, ó nosso Deus, porque és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Passamos na vida por diferentes situações, algumas que nos sentimos fracos e solitários, mas o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Por isso nós dirigimos a Ti nesta hora a nossa oração. Há, Senhor, pessoas aqui em sofrimento, diferente um do outro, dor intensa, diferente uma da outra. Mas o Senhor é o Deus de todos nós. Tu és o Deus das crianças, como Rafael, é o Deus das pessoas adultas, como a irmã Jo Castro, és o Deus de todos nós. E nós podemos ir a Ti. É o que estamos fazendo agora. Aqui diante de mim, além dos que estão ao meu lado, há várias pessoas também. Algumas conosco à distância pela internet. Cada um com a sua aflição. Qual é? Eu não sei, o Senhor sabe. Alguns com muita saudade. Outros com o seu corpo enfermo, a sua mente adoecida. Outros com diferentes dificuldades. Estão aqui, em pé. Não mais diante de mim, diante do Senhor. Como és nosso refúgio e fortaleza, nós todos, através de mim, queremos te suplicar que a tua graça cubra a vida de cada um. A tua misericórdia alcance cada um. Onde houver dor, que o Senhor possa trazer alívio. Onde houver saudade, o Senhor traga conforto. Onde houver doença, o Senhor ministre a saúde. Onde houver conflito, o Senhor implante a paz. Senhor, é o que nós te pedimos. Cada um aqui pede. Seu coração se conecta agora com o teu. E nós te rogamos que atendas em nome de Jesus. Todos podem, por favor, se assentar. Palmas pra
Gostaria de pedir a gentileza àqueles que vieram participar desse culto, porque experimentam nesse momento em sua vida o luto. Aquele que perdeu alguém está aqui em busca do conforto, está aqui para louvar a Deus em memória do seu querido. Eu peço a gentileza de se colocar em pé, se esta é a sua condição, por favor. Eu espero que Deus possa me abençoar para a palavra que eu vou trazer aqui agora, a partir da Bíblia, possa consolar o seu coração. Pode se sentar, por favor. Nós cremos, porque a Bíblia assim nos ensina a pensar e a crer, que a vida tem dois tempos. Um tempo, este ao qual nós chamamos de vida, que dura 60, 70, 80, às vezes 90 anos. Mas passa muito rápido. É o primeiro tempo da vida. Mas há um segundo tempo, diz a Bíblia, no qual não entram as lágrimas, da qual não participa o choro, onde não há surpresa da cessação da vida. Esse segundo tempo acabou de ser cantado agora, a um lindo país. É uma metáfora para falar deste tempo novo. Mas o nosso tempo agora é este. Sobre o céu é a esperança. Esperança certa, mas esperança. O que temos nesse instante é a vida que nós temos. Essa vida curta, muito curta, que Deus nos dá. A fé cristã não explica a morte. Eu, às vezes, gosto de dizer que nós buscamos explicações para algumas coisas da vida. E muitas vezes, quando encontramos uma resposta, nós fazemos outra pergunta. Porque as respostas não são satisfatórias. A Bíblia não explica a morte. Mas há uma diferença essencial no modo como Deus vê a morte dos nossos queridos. Eu vou ler um texto bíblico que demonstra claramente, é um texto um pouco longo, é uma história, para os que são da igreja bastante conhecida, para outros talvez não, é a história da morte e ressurreição de Lázaro, que mostra claramente como Deus olha as nossas dores. João 11, nos bancos às suas costas, tem um exemplar da Bíblia, você pode acompanhar a leitura que eu vou fazer, a nova versão internacional. Se você tem outra versão, pode utilizá-la também, o sentido é absolutamente o mesmo. Um homem chamado Lázaro, João capítulo 11, versos 1 a 44, estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Lázaro moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente.
Agora, a partir do versículo 4, irmãos, temos uns diálogos para a nossa cultura muito estranhos, mas que depois vamos entendendo quando vamos nos alongando na leitura. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus, isto é, de Jesus Cristo, será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. E disse ele aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse isso, depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom? Disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse doente do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Quando Jesus chegou ao lugar onde morava a família, já fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Betânia ficava apenas 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive, crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que deve vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Maria o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Vem ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: veja como ele amava Lázaro. Mas algumas pessoas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido, foi até o túmulo,
que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que aqui está, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. É uma história tocante, uma história extraordinária, uma história magnífica sobre o poder de Deus, ao mesmo tempo sobre as nossas realidades, às vezes tão dolorosas para nós. O que essa história nos mostra? Primeiramente, é que os nossos queridos adoecem e às vezes morrem. A morte é um fato da vida. Lázaro adoeceu e morreu. A morte vem para crianças, a morte vem para adolescentes, a morte vem para adultos, a morte vem para pessoas em idade madura, a morte vem para pessoas idosas. Nós ficamos doentes e morremos. Essa é a condição humana. Não a aceitamos. Não aceitamos em qualquer idade. Quando perdemos uma criança, quando perdemos um adulto, ou perdemos alguém na terceira idade, nós nunca aceitamos. E não devemos aceitar. A morte não é para ser aceita. Mas é uma realidade diante de nós. Em nossa cultura, nós não gostamos de falar disto. Como se isso não fosse acontecer. Por isso, quando nós passamos pela morte de alguma pessoa querida, as bases da nossa vida ficam abaladas. Porque a morte nos abala profundamente. Foi o caso aqui. Não só as suas irmãs ficaram abaladas, os seus amigos ficaram abalados, desenvolvendo vários sentimentos naquele momento. E aqui eu quero dizer mais uma coisa ligado a isso que eu acabei de dizer. Mesmo quando nós fazemos tudo e os nossos queridos morrem, mesmo quando lutamos pelas vidas dos nossos queridos, como Marta e Maria fizeram, chamando Jesus, por exemplo, nós sentimos muitas vezes que podíamos ter feito alguma coisa. A maioria de nós, quando perde uma pessoa querida, acha que podia ter evitado. Acha que podia ter feito alguma coisa para prolongar aquela vida. Talvez alguns aqui nutram no seu coração esse sentimento: se eu tivesse feito isso, se eu estivesse mais presente, se eu tivesse contribuído com tal coisa, se eu não tivesse permitido a cirurgia, se eu tivesse permitido a cirurgia. Maria e Marta nutriram o mesmo sentimento: se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido. Nós já narramos aqui algumas vezes a experiência de nossa irmã Clenir Xavier dos Santos, cujo marido, o pastor Manuel Xavier, faleceu de um câncer no estômago.
E ela então foi até ao local de culto, de gratidão a Deus por sua vida, numa igreja muito próxima aqui, a Memorial. E quando ela entrou no santuário, o corpo lá à frente, ela não conseguiu entrar. Ela parou à porta. E não conseguia, o seu corpo não se movimentava, não conseguia dar um passo em direção ao lugar onde estava o corpo inerte do seu querido esposo. Até que alguém a abraçou e disse: Clenir, você fez tudo o que você podia. É algo aparentemente absurdo, porque na verdade, contra um câncer nós não podemos fazer nada. E no caso mais particular ainda, como acontece com todos nós aqui, ela fez tudo o que podia fazer pelo seu marido. Todos os cuidados possíveis. Todos fizeram tudo o que podiam. Mas o câncer foi mais forte e venceu. Alguns aqui talvez nutram ainda esse sentimento que duplica a dor da perda, e ainda uma consciência equivocada de que poderia ter feito alguma coisa para evitar, para prolongar. Se, então ele estaria aqui comigo. Se, então eu não teria morrido. Se, isso é um sentimento equivocado, mas real em nossas vidas. Quero sugerir a você que esse sentimento apenas duplica a sua dor. Você deve pedir a Deus que livre você desse pensamento, porque não traz nem sequer uma boa saudade, traz uma culpa que não altera nada da realidade da perda, a não ser torná-la ainda mais dolorosa. Nós lemos ainda no texto, no versículo 20 e 21, algo bastante interessante, que nos ajuda nossa atitude perante a morte. Versículo 20 diz: quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Isto é, levantou-se, movimentou-se, colocou-se em ação. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, quando encontrou lá fora: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Às vezes, na família, nós queremos que todos os nossos parentes, irmãos, filhos reajam do mesmo modo à morte de uma pessoa querida. Mas nós somos diferentes. Nós reagimos de modo diferente. Uma saiu correndo e a outra assentada. Uma talvez conformada com a morte e a outra não aceitando a morte. Nós não podemos padronizar o luto. Eu digo isso porque às vezes há pessoas que reagem de um modo de sofrimento muito mais longo e outros de modo mais curto. Uns com muita intensidade e outros com muita discrição. Nós somos pessoas diferentes. E o amor por aquele que partiu não se mede por essas manifestações. Se mede, se é que possa ser medido, por aquilo que cada um de nós sente no interior da sua alma. Quem agiu mais corretamente aqui? Marta ou Maria? Cada um, a partir de sua experiência e de seu ser, reagiu ao seu modo. Não se sinta culpado porque aquele seu parente chora dias e noites e você não chora.
Não se sinta pior porque você chora muito e seu parente chora menos. Não é um concurso de quem sofre mais. Porque nós somos pessoas diferentes. E Deus também faz conosco de modo diferente. Quando eu li esse texto, eu fiquei na dúvida se deveria pregar sobre ele. Porque ele nos fala de uma história, nos fala de uma ressurreição, que nenhum dos nossos parentes experimentou. Nenhum deles, tendo morrido, ressuscitou. Mas Lázaro ressuscitou. Foi por Jesus Cristo, na verdade, ressuscitado. Mas depois eu pensei que devia permanecer nesse texto, porque ele nos mostra que Deus faz conosco diferentemente. Quando nós oramos a Deus por isso ou por aquilo, Ele não responde do mesmo modo que respondeu a uma outra pessoa. E nem nos responde a nós mesmos do mesmo modo sempre. Por isso dizemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Há uns que se encontraram com Jesus ao longo dos 3 anos de vida que aqui esteve, Ele curou. E a outra Ele não curou. Esse elemento é muito valioso, porque às vezes nós achamos que podemos comparar a gente uma com a outra, ou até mesmo comparar o modo de Deus agir. Se Ele agiu desse modo, vai agir agora também desse modo. Mas Deus é amorosamente soberano. Neste caso aqui, Deus agiu. Mas, quando Ele não livra da morte aquele por quem nós oramos, não quer dizer que também não tenha agido. Agiu de modo diferente. Talvez, algumas vezes, dentro das nossas expectativas. E às vezes, em outros momentos, fora daquilo que nós esperamos. Mas Deus sempre age. Quando Jesus estava em outros povoados, continuando o seu labor missionário, e Lázaro estava enfermo, não quer dizer que Ele não agiu. Deus está sempre em ação. Então nos encontramos aqui no mais curto versículo da Bíblia e o mais intenso versículo da Bíblia. É o versículo 35. Jesus chorou. Deus não explica a morte. Deus sofre conosco. As religiões em geral procuram oferecer uma resposta ao sofrimento. A religião da Bíblia não tem essa preocupação. O que os autores da Bíblia querem nos mostrar é que Deus sofre conosco. Jesus chorou. E quando nós lemos o texto mais adiante, nós observamos que ele ficou comovido. Foi um ato contínuo, foi, portanto, um sentimento prolongado diante da morte. Diz a Bíblia, num dos seus salmos, que Deus vê com pesar a morte dos nossos queridos. É assim que Ele considera. Ele não trata a morte como mais uma. Eu fico muito entristecido, com um sentimento muito estranho quando eu volto de um sepultamento. Eu moro em cima de uma padaria, numa esquina, num sinal. E quando eu volto, eu vejo que na padaria tudo continua igual. A esquina com os mesmos movimentos e buzinas. Eu penso,
Eu acabei de vir de um funeral, onde todos choravam. E aqui ninguém se importa. Que vida paradoxal a nossa. Isso com os humanos. Com o nosso Deus, não. Ele se importa com a nossa dor. Ele tem os mesmos sentimentos que nós temos. E por isso Jesus demonstra isso quando ele fica comovido e ele chora. Por isso eu disse que a morte não é para ser compreendida. É para ser sentida. Mencionei aqui o pastor Xavier, vou voltar a mencioná-lo. Ele renarrou a experiência de um outro pastor, o pastor Mauro Israel Moreira, pastor em São Gonçalo. O pastor Mauro Israel Moreira conta que entrou no INCA para fazer o seu tratamento. Naquela ocasião, ele disse o seguinte: se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Essa história nos mostra precisamente isto. Quando Jesus disse que a morte de Lázaro é para que as pessoas vissem a glória de Deus. E nesse caso, a glória de Deus se manifestou quando Lázaro voltou à vida. Mas se Lázaro não voltasse à vida, ele veria no céu, nesse lindo país, a glória de Deus. Este é o Evangelho. Jesus não explica a morte, mas sente conosco a morte das nossas pessoas queridas. Quero dizer a você, com todo respeito, pare de procurar explicações, porque isso apenas prolonga a sua dor. Parta do princípio que, tendo você feito tudo, você fez tudo. Parta da convicção de que a morte não tem explicação. Por mais que digamos que algo poderia ter sido feito, ou que um erro foi cometido, mesmo que eventualmente isso seja verdadeiro ou perto do verdadeiro, uma coisa é certa: o nosso querido, se não morresse, morreria depois, como nós iremos morrer. Pare de explicar. Não peça a Deus uma explicação. Peça a Deus conforto. Peça a Deus que o Espírito Santo dele console o seu coração. Que seja presente no vazio da sua alma. Essa deve ser a sua oração. Enquanto os nossos queridos estão vivos, devemos fazer tudo o que nós pudermos. Se tivermos que vender todos os nossos bens em busca da cura, devemos fazê-lo. Mas uma vez que ele partiu, devemos chorar e pedir a Deus que nos conforte. Conta a Bíblia a história de Davi. Davi tinha um filho que estava muito doente, um recém-nascido. E ele orou muito, jejuou muito para que Deus curasse aquele seu menininho. Mas Deus não curou. Conta a Bíblia então que ele lavou o seu rosto e tocou a sua vida. Então seus assessores disseram: mas Davi, rei, o senhor ontem estava chorando, agora está comendo, se alimentando como se nada tivesse acontecido. Então ele disse: olha, sim, eu chorei, mas agora o meu filho está morto.
eu vou prosseguir na minha vida. Diante daquele que morreu, devemos pedir a Deus que nos conforte, e Deus nos conforta. Deus nos conforta, Deus nos consola, Deus nos enxuga as lágrimas. Não se sinta culpado por chorar. Jesus chorou. Peça a Ele que, tendo você chorado, enxugue as lágrimas do seu rosto. Nutra do seu coração a convicção de que há um lindo país, há um segundo tempo, para onde nós também estamos indo. Jesus chorou. Deus sente a dor da separação, a morte que nos traga uma companhia, uma amizade, às vezes um sustentáculo. Mas Deus é também aquele em quem nós podemos nos firmar. Jesus disse que quando Ele partisse, Ele também partiu. Ele mandaria um consolador, o Paráclito, esta é a palavra no grego, que indica alguém que está ao lado. Jesus é alguém que está ao lado. E você pode encostar-se nele, na hora da dor, na hora da lágrima. Você não está só, porque Deus não deixa só nenhum que perde alguém querido, alguém querida na sua experiência de vida. Peço então que Deus fortaleça a sua vida. E queremos nessa hora então orar especificamente pelos enlutados. O hino que vamos cantar agora diz exatamente isto. Tem você andado em tristezas, chorado as trevas da partida, da solidão, se sente com o som do silêncio te cercando, sem saber o que fazer a partir de agora? Deixa o Salvador, com o amor dele, ajudar, guiar você. Vamos então cantar assim, como nossa petição. Depois iremos mais uma vez orar por você. Só em tristeza.
Eis-nos aqui, Senhor. Juntos conosco estão algumas, cujas lembranças estão povoadas de saudade. Algumas, cujas lágrimas ainda enchem os seus olhos, cujos corações se encontram ainda cheios de perguntas. Mas, Senhor, como cantamos agora, queremos te rogar que o teu Espírito Santo venha enxugar todas as lágrimas. Senhor, que o teu Santo Espírito, naquelas horas mais difíceis, da saudade profunda, possa soprar ao coração de cada um. Dou-lhe a minha paz, como disse Jesus, a minha paz lhe dou. Senhor, nós te rogamos, no nome mesmo de Jesus, que cada pessoa enlutada, há muito ou há pouco tempo, recentemente ou já há meses ou anos, possa saber que não está só em sua dor, que o Senhor também chora com ele ou com ela. Senhor, ajuda a cada um, fortalece a cada um, conforte a cada um, console a cada um, restitui a cada um a vontade de viver, caso a tenha perdido. Senhor, essa é a nossa oração. Sabemos que sentes. Isso também nos traz conforto, por sabermos que não estamos sozinhos. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem, por favor, se assentar. Antes que o coro nos despeça com uma oração, nós vamos projetar os nomes das pessoas que foram membros da nossa igreja, que Deus levou este ano. Eu sei que tem muitas outras pessoas aqui vivendo o luto, e o nome não está aqui porque não são membros. Nós temos, inclusive, pessoas de nossa igreja que estão enlutadas, cujos parentes eram membros de outras igrejas próximas às nossas. Mas nós vamos projetar o nome dos membros da nossa igreja que Deus levou. E eu pedi ao pastor Israel, que como pastor conhece bem as suas ovelhas, que ele pudesse sintetizar numa frase o que foi marcante na vida destas pessoas que Deus levou. E logo depois, então, o coro vai nos despedir com a oração de que Cristo brilhe no nosso coração, mesmo no meio do sofrimento, às vezes, da solidão, mas que os irmãos possam sair daqui confortados, experimentando o bálsamo que o Espírito Santo de Deus pode nos dar nas horas de mais necessidade.